Vamos falar sobre o que é ser verdadeiramente útil? Não sei se você já ouviu esse termo alguma vez, mas é um termo que está relacionado à nossa forma de lidar com o dia a dia e com a espiritualidade de uma maneira bem interessante, que ajuda a gente a reposicionar a nossa mente, quando às vezes a gente está querendo seguir por um caminho mais equivocado, ou a gente está acreditando em ideias do que deve ser feito numa situação. E muitas vezes, sem parar para pensar, refletir, sem dar um passo para trás para ver se aquilo é verdadeiramente útil, ou se é só um script que a gente está cumprindo, se é só um conjunto de ideias sobre aquela situação ou sobre a gente mesmo que a gente quer se enquadrar, do tipo, eu preciso ser bonzinho nessa situação, então eu vou ajudar essa pessoa. Só que muitas vezes quando eu faço isso, e às vezes são ciclos repetitivos e eu sei disso, o resultado não é bom. Eu me decepciono, eu fico chateada, eu penso que aquela pessoa, sei lá, penso coisas ruins daquela pessoa, e aquela pessoa também não fica bem, né? Eu não consigo resolver a situação. Esse é um exemplo, tá, gente? E é sobre isso que a gente vai conversar. Ser verdadeiramente útil não é uma fórmula mágica, não é uma fórmula de todas as situações a gente vai fazer de um jeito específico. Então, quando alguém te pedir algo, sempre faça assim que você será verdadeiramente útil. Não. Ser verdadeiramente útil é muito sobre conexão. Conexão com a gente mesmo, com o que a gente sente, com o momento presente e sim com Deus, com a guiança do que me está sendo pedido para ser feito agora, o que é realmente, verdadeiramente útil para essa situação e o quanto que a gente na verdade precisa dar passos para trás para conseguir se colocar verdadeiramente a serviço, para sermos úteis, quanto que a gente precisa se desfazer de ideias, de expectativas que a gente tem, de coisas que a gente quer atingir, que a gente quer bater, e a gente se coloca na frente e intervém e modifica, né, uma série de situações e muitas vezes colaborando para que aquela situação fique mais atrapalhada ainda, fique mais desafiadora ainda, inclusive. Então, esse processo de ser verdadeiramente útil, no fundo, também é um processo de desfazer espiritual e de humildade, da gente aprender a se colocar no nosso lugar. E isso não com uma frase de arrogância, tá, gente? Do tipo, se coloque no seu lugar de maneira arrogante, mas de maneira verdadeira mesmo. Cada um tem o seu papel, né? Não só nas situações, mas a gente tem o nosso lugar mesmo. E ele não pode ser transposto. A gente não pode atravessar o nosso lugar para querer ficar no lugar de uma outra pessoa ou até para querer ficar, isso é muito profundo, no lugar de Deus. Querer resolver as coisas. Eu vou resolver isso aqui, sabe? Atravessar às vezes a espiritualidade, atravessar a guiança, atravessar o que não está sendo pedido para nós, o que aquela situação está corroborando para acontecer, para que um desejo pessoal, para que algo interno nosso seja concedido. Então eu vou agir assim, porque eu acredito que esse é o melhor. Então, ser verdadeiramente útil é um processo muito profundo de desfazer, de humildade, de dar passos para trás, de aprender a ficar sim no seu lugar, de aprender a esperar antes de agir, refletir, para que a gente possa ser verdadeiramente útil. É uma oração muito forte, gente, uma oração muito poderosa diante de qualquer situação. Se você consegue fazer essa oração com verdade, acima de tudo, aqui e agora, eu quero ser verdadeiramente útil, me mostra. Me mostra Deus, me mostra, sei lá, eu superior, Espírito Santo me mostra o que precisa ser feito, o que eu vou fazer. Estar aberto a ouvir de verdade essa resposta, se despir de todos esses desejos, de todos esses pensamentos, para ouvir e seguir. É um processo, gente, muito poderoso, é muito poderoso, porque daí que vem os resultados mais bonitos, só que às vezes também, os mais transformadores, os que nos levam à cura, os que ajudam realmente o outro, isso está alinhado à verdadeira caridade, digamos assim, isso está alinhado a expandir o amor, por mais que às vezes o que vai ser pedido, por exemplo, é não faça nada, fique no seu lugar e não faça nada, porque é assim que você vai contribuir. Como é difícil pra gente, receber esse tipo de guiança.
mas às vezes pode ser. E às vezes pode ser que seja, faça tal coisa, às vezes pode ser algo parecido com o que a gente está pensando. Ou faça uma coisa que você nem sequer imaginou, mas que confronta ideias que você tem sobre a situação. Então, é um processo realmente muito profundo que envolve a gente desconstruir muitas ideias e percepções sobre a gente mesmo. E aí, gente, esse termo verdadeiramente útil está no Curso em Milagres e tem uma oração para ser verdadeiramente útil. Eu sinto de fazer a leitura para vocês e quem sabe a gente receber juntos essa oração, que nos ajuda mesmo a nos posicionar na mente e a nos recolocar nesse lugar. Eu quero ser verdadeiramente útil. Seja lá o que for que eu tenha que fazer nessa situação, eu quero estar alinhado com aquilo que for melhor para todos e para mim. Lembrando que o verdadeiramente útil, ele é o melhor para todos, né? Que é um conceito muito diferente, inclusive, do mundo do ego. Que o mundo do ego a gente sempre sente que tem que ser feitas concessões, né? Então alguém vai ficar feliz, outro vai ficar infeliz. Mas no mundo, na mente una, naquilo que é inspirado por Deus, ninguém nunca fica de fora. Nunca. Aquilo que é verdadeiramente útil, aquilo que é o melhor, ele é sim o melhor para todas as pessoas. E contempla todas as pessoas daquela situação. Né? E isso é muito lindo de ver. Quando a gente se alinha verdadeiramente, a gente percebe que às vezes respostas que a gente nem imaginava surgem na nossa mente e às vezes fazem a equação perfeita em que todo mundo fica feliz, ou às vezes a resposta de se abster, de ser mais duro, de colocar um limite, sabe, de agir de uma maneira que normalmente você não agiria, pode até gerar um conflito ou um sofrimento inicial, mas que no fim se desenrola quando você vê como o melhor cenário para você e para aquela pessoa. Então, por isso que ser verdadeiramente útil e seguir a guiança é realmente a coisa mais genuína e caridosa nesse sentido do expandir o amor verdadeiro que a gente pode fazer para alguém. E confiar naquilo que chega. Porque às vezes a gente vai ver esse desfecho, mas às vezes a gente só recebe e faz. E o desfecho tá muito também na confiança, né? E que a gente vai construindo aos poucos nesse caminhar espiritual, nesse exercício do ser verdadeiramente útil e ver esses desfechos acontecendo. Então vamos juntos receber essa oração, tá? Uma oração muito bonita, ela tá no capítulo 2. Na sessão... Na verdade, está nos princípios especiais dos trabalhadores de milagres, tá? Lá no finalzinho, depois do parágrafo 18. E ela é assim: eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Então, uma oração muito bonita e poderosa para a gente utilizar quando a gente se vê nessas situações desafiadoras. De lembrar, acima de tudo, antes de querer um desfecho, antes de querer algo, de ser verdadeiramente útil. E a partir dessa oração verdadeira, seguir e confiar, que é isso que ele falou, né? Eu não preciso me preocupar, né, com o que dizer ou o que fazer, pois aquele que me enviou me dirigirá. Um lugar bem em direção realmente à paz e à confiança, a construção dessa confiança na nossa relação com Deus, né? Isso sendo transposto mesmo para a realidade, para algo prático, né? Para além de só teorias e leituras que muitas vezes a gente fica nesse âmbito religioso, mas de sentir isso no nosso coração, sentir a gente ser verdadeiramente útil, sentir e confiar na guiança de Deus, sentir que Ele realmente cuidou de tudo e muitas vezes enxergar isso também na prática, nos desfechos que vão acontecendo. Bom, gente, eu acho que por hoje era isso. Espero que tenha feito sentido para vocês. Deixem um comentário, um like, vamos conversando e a gente se vê no próximo vídeo.